Contornos sobre a representação criminal nos processos que versam sobre violência doméstica praticada contra a mulher. Especialmente, eu quero trabalhar aqui com vocês, a alteração que teve no enunciado 20 do Fonavid. Você vai entender o que é o Fonavid, o que são esses enunciados, mas o importante aqui é que você compreenda essa questão da representação. Basicamente, você já deve ter ouvido falar, é possível retirar a queixa feita no meu caso, no crime tal? Enfim, sobre isso que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Vieira, eu sou advogado criminalista, sou especialista na defesa do homem acusado de violência doméstica. Se ainda você não me segue nas redes sociais, @criminalista Vinícius Vieira, Instagram, TikTok, Kuai, Shorts do YouTube, todos os dias, entre 10 e 11 horas da noite, eu posto pílulas. Conteúdo de até de 1 minuto e meio sobre a Lei Maria da Penha, tá? Aspectos criminais práticos voltados à aplicação dessa lei. Então, se você quer entender, se você quer ter uma dose diária desse assunto, me segue nas redes sociais que você vai estar muito bem informado. E agora, sem mais delongas, vamos à temática desse vídeo, sobre a representação criminal nesse contexto de violência doméstica, especialmente a alteração no enunciado 20 do Fonavid. Bom, o que é uma representação criminal? Bom, eu já tenho uma aula sobre a questão de retirar a queixa nos crimes praticados no contexto doméstico. Inclusive, nessa aula, eu aponto quais os crimes que é possível se retirar essa queixa, retirar essa representação, e como que deve ser feita essa retirada, tá? Essa retratação. Mas enfim, se você não assistiu, eu vou explicar para você em linhas gerais aqui o que é essa representação. Representação é nada mais do que uma autorização em que você apresenta ao poder público falando, olha, eu autorizo que você investigue esse meu caso. Há crimes que se requer essa autorização. Não é todo crime que chegou ao conhecimento da autoridade policial, que a polícia já vai investigando, o Ministério Público já vai processando e o juiz já vai julgando. Não, não é todo qualquer crime, tá? Há crimes que requerem uma representação da vítima para que se dê início à persecução penal, à investigação criminal, à instauração do inquérito policial e à propositura da ação penal contra aquela pessoa investigada, apontada como eventual autor de um crime. Então, no contexto doméstico, por exemplo, hoje tem o crime de perseguição, que se requer que a vítima apresente atos compatíveis com o seu interesse de ver a outra processada, para então se instaure um inquérito policial. Antes do dia 10 de outubro, por exemplo, de 2024, havia o crime de ameaça. O crime de ameaça também era sujeito à representação. Então, existiam algumas questões, algumas posturas que a vítima deveria apresentar para que o Estado processasse, para que o Estado investigasse o autor daqueles crimes contra ela, tá? E o que se compete, como que é feita essa representação? Em tese, deveria a vítima, quando, ou seu representante legal, quando estiver diante da autoridade policial e for relatar os fatos, apresentar uma declaração falando, eu desejo representar contra o fulano de tal, eu quero vê-lo processado, investigado, que seja apurado esse fato criminoso. Em tese, isso deveria ser feito. Porém, há compreensão, isso daí é a maioria da doutrina, a maioria da jurisprudência, que não se é necessário um ato formal de representação, ou seja, você não precisa assinar um documento falando que deseja representar. A sua postura de registrar um boletim de ocorrência e de apresentar declarações perante a autoridade policial já denota a sua intenção de ver aquela pessoa processada, de ver aquela pessoa investigada, tá? Mas na delegacia de polícia é muito comum que se veja após a declaração da pessoa, ou mesmo no boletim de ocorrência, lá no final, que a fulana, a vítima, deseja representar contra o fulano de tal, tá? Então, o mais comum é você ver, nesses casos, que requer representação, escrito ao final do boletim de ocorrência ou das declarações ofertadas por essa pessoa, que ela deseja vê-lo fulano representado ou que ela não deseja representar contra o fulano de tal e vê-lo investigado, vê-lo processados, tá? Bom, feita essa introdução, que você já deve ter entendido que a representação é uma autorização que você dá ao poder público para investigar, para processar, e ela pode ser reconhecida como análoga àquela questão de queixa. Eu fui fazer a queixa contra a pessoa na delegacia, eu quero retirar agora. Essa queixa que você fez, geralmente é a representação.
tá? Dizem queixa, mas não é queixa. Queixa é outra coisa, não tem nada a ver com representação. Isso é a representação. Quando você vai lá e fala que você quer ver a pessoa investigada na delegacia, chama representação. E quando você quer retirar essa representação, fala retratar da representação. É isso que é feito, tá? E há casos, nos casos em que se requer representação, há possibilidade sim de se retratar dessa representação. Até quando, Vinícius? Até o momento em que o juiz não receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público. Ou seja, acabou o inquérito policial, chegou na posse do Ministério Público denunciou, mas o juiz ainda não recebeu essa denúncia. Até esse momento você pode retirar essa representação nos casos em que cabe, claro, representação. Agora vamos à questão que houve a alteração da compreensão dos juízes e juízes que atuam no contexto de violência doméstica, nos juizados de violência doméstica. Bom, existe um fórum nacional de juízes e juízas que atuam no contexto, nos juizados de violência doméstica familiar contra a mulher. O nome desse fórum é FONAVID, tá? FONAVID. E nesses encontros feitos por esses juízes, eles editam enunciados. Esses enunciados é uma forma de interpretar, é um norte interpretativo para os juízes que atuam nos juizados especiais de violência doméstica. Não é lei, não tem força de lei, mas tem força de norte interpretativo para esses juízes que atuam nesse contexto. Bom, dentre todos os enunciados, havia o enunciado 20, que possuía a seguinte redação: a conduta da mulher em situação de violência doméstica de comparecer à unidade policial para a lavratura de boletim de ocorrência deve ser considerada como representação, ensejando a instauração de inquérito policial. Bom, aqui seguia a interpretação dada pela jurisprudência, que eu trouxe aqui para vocês. O fato da pessoa ir fazer um boletim de ocorrência e prestar declarações perante a autoridade policial, presume-se que ela já representou contra a pessoa a ser investigada, o autor do crime contra ela, não requerendo outras formalidades, que faça um termo de declaração, um termo de representação assinado, que deseja representar contra fulano. Não requer isso, não requer essa formalidade, tá? Ainda que, torno a dizer, quando a pessoa vai na delegacia de polícia e registra a ocorrência e faz o termo de declaração perante a autoridade policial, normalmente se questionado se a pessoa deseja ou não representar, tá? Normalmente. Houve alteração. E qual é a nova redação desse enunciado? Que aí pode trazer reflexos, inclusive no comportamento dos delegados de polícia, dos escrivães, quando receber a vítima e ser ouvida essa vítima nesse momento, tá? Qual que é a nova redação? O registro de ocorrência pela mulher em situação de violência deve ser considerado representação. Até aí, nenhuma alteração relacionada ao enunciado anterior, à redação anterior. O que vem de mudança é após a vírgula. Se não houver manifestação expressa desta em sentido contrário. Ou seja, se a vítima falar expressamente, ela fez boletim de ocorrência, prestou declaração, mas ela falou expressamente: eu não desejo representar contra o fulano, o autor do crime praticado contra mim. Se ela não falar expressamente isso, aí presume-se que ela representou. Se ela falar expressamente que não deseja representar, ou seja, em sentido contrário, esse procedimento não pode ser instaurado. Ela só registrou para fins de ou requerer uma medida protetiva ou só para ter conhecimento às autoridades públicas, às autoridades policiais. A partir disso, a partir desse norte interpretativo, a partir desse enunciado, qual é a postura que eu entendo que as autoridades públicas, a autoridade policial deve tomar quando receber a vítima, uma suposta vítima de violência doméstica, e ela vai fazer o boletim de ocorrência? Na verdade, essa postura já deve ser adotada sempre, mas agora ainda mais com esse norte interpretativo. Bom, a suposta vítima chegou na delegacia de polícia, registrou o boletim de ocorrência e prestou declarações. Ali deve ser explicado o que significa essa postura dela ir na delegacia, fazer esse boletim de ocorrência, fazer essas declarações e quais as consequências dessa postura dela.
Tá? Qual a consequência dessa postura dela? Se ela compreender, se ela estiver ciente, se você trouxe, se no caso a autoridade policial trouxe luz e esclarecimentos para ela de toda essa circunstância, dessas consequências, aí sim é importante se questionar. Bom, você deseja ou não representar contra o fulano, tá? O que houve de alteração após a vírgula, se não houver manifestação expressa dessa no sentido contrário, na minha visão, trouxe uma necessidade das autoridades policiais em esclarecer o que significa representação e quais as consequências disso. Para a vítima realmente ter um entendimento, uma compreensão e ser voluntária, ser espontânea essa representação ou o seu desejo de não representar, tá? Então, para mim, hoje, a postura da autoridade policial deve ser essa. Fez o boletim de ocorrência, ouviu a vítima, deve explicar para ela o que pode acontecer e se ela realmente deseja representar. Ou, melhor, se ela não deseja representar, porque aqui se não houver manifestação expressa desse sentido contrário. Como uma pessoa leiga vai chegar na delegacia de polícia e vai compreender o que é uma representação, quais as consequências dessa representação, ou quais as consequências do registro de boletim de ocorrência de uma declaração, se ela tem a possibilidade de retirar isso, se ela tem a possibilidade nesse momento apresentar a sua vontade de não vê-lo processado, não ver o apontado autor, vê-lo investigado, processado, tá? Então aqui, na minha visão, o enunciado trouxe uma necessidade das autoridades públicas jogarem claro, jogarem limpo e serem esclarecedores no momento do registro da ocorrência e da declaração ofertada pela suposta vítima. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, era esse esclarecimento dessa nova interpretação de como é feita uma representação no âmbito criminal e o que pode quais as consequências que pode acarretar. Inclusive que a suposta vítima deve se manifestar caso deseje em sentido contrário, já que se presume que, feito o boletim de ocorrência e a declaração, já é a representação, ela deve ser expressa o sentido contrário, ou seja, o seu desejo em não vê-lo representado. Mas para isso a autoridade policial deve esclarecer todos esses pontos necessários para ela. Bom, encerro por aqui esse meu vídeo. Espero realmente ter contribuído com você. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários desse vídeo e vamos seguindo para os próximos vídeos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreva, já ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos a serem postados, a serem publicados aqui e todos os dias. Lembrando, tem vídeo nas redes sociais, TikTok, Quai, Instagram, Shorts do YouTube, de até 60 segundos e até 1 minuto, enfim, sobre a Lei Maria da Penha, aspectos práticos voltados a essa questão na defesa do homem acusado de violência doméstica. Forte abraço e até a próxima.